11 de novembro, São Martinho, bispo de Tours, do ano de 397. São Martinho, célebre bispo da Igreja Católica, nasceu na Hungria, filho de pais pagãos. Na idade de 10 anos, procurava por diversas vezes as igrejas católicas, levado pela curiosidade, para observar o culto religioso e ouvir a doutrina. O que vira e ouvira tanto lhe agradou que, sem que os pais o soubessem, pediu admissão entre os catecúmenos, que se preparavam para o santo batismo. Com muito fervor fazia as orações e praticava obras de virtude. Com 15 anos, foi sorteado para o exército imperial e mandado para Amiens, na França. Com grande cuidado, fugia dos pecados e vícios. Da boca não lhe saía palavra mentirosa, insultuosa ou obscena. O tempo que os outros passavam divertindo-se no jogo ou na bebida, Martim empregava-o santamente na oração, na leitura útil e santa. Grande era a caridade que tinha para com o próximo. Certa vez, na estação invernal, se encontrou com um mendigo quase desnudo, que pediu uma esmola pelo amor de Deus. Não tendo dinheiro consigo e não querendo despedir o pobre sem um auxílio, pegou no manto com a espada, partiu-o em 2 metades, das quais uma deu ao necessitado. Este ato, tão generoso, importou-lhe escárnio e zombaria da parte dos soldados. Na noite seguinte, porém, apareceu-lhe Jesus Cristo revestido do mesmo manto e disse-lhe: Martinho, principiante na fé, cobriu-me com este manto. Esta aparição tanto impressionou que em sua alma amadureceu o plano de abandonar o serviço militar e se dedicar unicamente ao serviço de Deus. Motivos alheios à sua vontade prenderam-no mais 2 anos à vida de quartel, mas imediatamente se apresentou como candidato ao batismo e recebeu o santo sacramento da regeneração. Outro motivo, porém, mais forte, que o determinou a dizer adeus à vida militar foi este. Na iminência de uma invasão dos germanos em território francônio, o imperador Constantino II, às pressas, organizara um exército e, para se garantir da fidelidade dos soldados, a todos oferecera vultuosa remuneração. Martinho, vendo nisto novo compromisso a tomar, preferiu rejeitar o abono e tomou sua demissão definitiva, gesto que lhe foi interpretado desfavoravelmente como sinal de covardia. Confiante em Deus, no dia seguinte Martinho se ofereceu para enfrentar o inimigo, ele sozinho, e sem uma arma sequer. A proposta foi aceita e aconteceu o que ninguém podia esperar. Os germanos vieram oferecer a paz e se entregaram. Com isto Martinho obteve a desejada despedida. Livre dos elos que o prendiam ao mundo, tendo apenas 20 anos, pôde ceder aos anelos do seu coração e se entregar à vida religiosa. Conventos como mais tarde se organizaram sob o regime de uma regra aprovada pela Igreja ainda não existiam. Comunidades numerosas, porém, havia na França, formadas de cristãos fervorosos que, em contraste com a frivolidade do mundo, seguiam os princípios da religião numa vida mais ordenada, sem entretanto se ligar por votos e constituições. Martinho procurou o Santo Hilário, bispo de Poitiers, homem por suas virtudes conhecido e estimado em toda a Gália. Este, descobrindo em seu jovem discípulo qualidades superiores que o recomendavam para o estado sacerdotal, quis prendê-lo à sua diocese e ofereceu-lhe o diaconato. Martinho, porém, sempre preocupado com a sorte de seus pais, que ainda eram pagãos, não pôde resistir às reclamações do seu coração e voltou para a Polônia, Hungria. Esta viagem fê-lo passar pelos vales alpinos da Suíça, circunstância que se deve atribuir ter-se conservado a lembrança do seu nome em muitos lugares daquele país. Chegado em sua terra natal, teve a satisfação de assistir à conversão de sua mãe ao cristianismo. O pai não pôde se resolver a seguir o exemplo e permaneceu pagão. Na Hungria, como na Ilíria, predominava a heresia ariana. Martinho fortemente a atacou, com o resultado, porém, de sofrer muitos espancamentos e de ser expulso do país. A mesma sorte lhe foi reservada em Milão, onde o bispo ariano Alcêncio lhe moveu forte oposição e o obrigou a abandonar aquela região. Após curta permanência na ilha Galinária, perto de Gênova, voltou para a França. O bispo Santo Hilário fez-lhe doação de um terreno perto de Poitiers, onde Martinho construiu o mosteiro de Ligugé, o mais antigo da França. Em bem pouco tempo, o convento se encheu de jovens candidatos à vida monástica. Foi lá que Martinho operou 2 grandes milagres da ressurreição de mortos. Com isto, a fama de seu nome se espalhou em todo o país. Em 371, ficou vaga a diocese de Tours pela morte de Santo Hilário. Voz unânime do povo era que Martinho devia ser seu sucessor.
Embora com grande relutância, não havendo possibilidade de fazer os fiéis desistirem da sua proposta, Martinho, nesta exigência, reconhecendo a voz de Deus, aceitou o cargo de pastor das almas. Parte da cidade de Tours, erigiu um convento onde viveu em comunidade com os monges. Como bispo, com toda regularidade, visitou a diocese, administrou os santos sacramentos e deu esmola aos pobres. Manifestou um zelo extraordinário no adorno das igrejas. Diversas pessoas observaram que o bispo, ao entrar na igreja, tremia por todo o corpo. Perguntado pelo motivo desta sensação, Martinho respondeu: "Não tenho razão de encher-me de temor ao comparecer na presença da Suprema Majestade?" Na igreja não tolerava conversa e, neste ponto, servia de exemplo para todos. Para os diocesanos era modelo perfeito de todas as virtudes. Os biógrafos acentuam a sua humildade e mansidão. Um dos seus sacerdotes, a princípio muito piedoso, começou a se afastar dos bons princípios e se entregar a uma vida menos edificante. Admoestado pelo santo bispo, com isto muito se magoou e, em vez de aceitar os conselhos paternais do superior, contra este tomou uma atitude irreverente, chegando mesmo ao ponto de publicamente o insultar. Martinho respondeu-lhe com toda a mansidão e muito rezou pela sua conversão. Ao alvitre de alguns monges de expulsar o insubordinado, o santo bispo respondeu: "Se Jesus aguentou um Judas, por que não haveria eu de aguentar a Brício?" Era este o nome do delinquente. E acrescentou que este mesmo Brício seria seu sucessor na direção do bispado. Se ninguém podia tomar a sério esta predição, muito menos o próprio Brício, que a recebeu com uma gargalhada. Em seguida, as coisas mudaram e a profecia de Martinho se confirmou. Brício converteu-se, foi eleito sucessor de Martinho e morreu santamente. Máxima energia Martinho desenvolveu na luta contra a idolatria, de que na sua diocese ainda existiam restos. Em determinado lugar havia uma árvore multissecular, que do povo recebia culto supersticioso e que Martinho tinha se proposto a abater, em qualquer ocasião que se lhe oferecesse. Os pagãos resistiram tenazmente ao plano do bispo. Finalmente, depois de longas discussões, chegaram a um acordo, estipulando eles a seguinte condição: a árvore cairá, mas nós é que a abateremos, e tu nos prometerás de, com tua mão, a amparar quando vier a cair. Se isto conseguires, nós reconheceremos o poder de Deus conforme pregas. Martinho, sem hesitar um momento, aceitou a proposta e imediatamente puseram mãos à obra. Os cristãos, assustados, acompanharam o pastor. Martinho colocou-se no lado para o qual a árvore havia de cair. Machadadas vigorosas feriam o cerne do gigante, que afinal, abalada sua resistência, se inclinou para o lado de Martinho. Este estendeu os braços ao colosso cadente, amparou-o na queda e atirou-o para o lado, sem ferir pessoa alguma. Este e outros milagres abriram os olhos aos pagãos, que em massa se converteram ao catolicismo. Martinho tinha 81 anos, quando Deus lhe anunciou a morte. Os discípulos, ouvindo-lhe falar do fim próximo, entristeceram-se entre lágrimas e lhe disseram: "Por que nos abandonas e a quem nos entregas? Lobos rapaces investem contra teu rebanho. Compadece-te de nós e fica conosco." Martinho, com os olhos fixos no céu, respondeu-lhes: "Senhor, se o vosso povo de mim precisa, não serei eu a fugir do trabalho, mas seja feita a vossa vontade." Satanás, que tantas vezes atormentara o santo servo de Deus, não o poupou na hora da morte. Apareceu-lhe em forma horrível. O santo bispo, porém, sem se assustar, disse-lhe: "Que procuras aqui, monstro sanguinário? Nada tenho contigo." Martinho morreu no ano de 397. Seu túmulo foi glorioso pelos milagres que em grande número se observaram, atribuídos à intercessão do santo, cuja fama se espalhou em toda a Europa. Gregório de Tours, um dos seus sucessores, não hesitou em chamá-lo santo taumaturgo, padroeiro do mundo inteiro. Poucos são os santos que, como São Martinho, alcançaram tanta popularidade. Só na França há cerca de 4.000 igrejas paroquiais que lhe são dedicadas, e 485 localidades trazem seu nome. Em Roma existe uma igreja dos santos Silvestres e Martinho. São Martinho, a pérola dos sacerdotes, ocupa entre os confessores lugar correspondente de São Lourenço entre os mártires. São Martinho, bispo de Tours, rogai por nós.